Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 041, é para você entender sobre cobranças de uma maneira simples e prática e o que praticamente todo cliente tem. Seja você utilizando, pagando antes, pagando depois, qualquer tipo de pagamento que você paga, lógico, é uma cobrança. A gente vai entrar nesse mundo, nessa estrutura, vamos dizer assim, para você entender os conceitos básicos e algumas coisas que você precisa ficar ciente até para otimizar custos dentro da organização. O que é uma cobrança de um serviço de telecom? A parte básica para você entender isso é que quando você adquire um plano de serviço, e aí independente se é telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer serviço, você precisa contratar. Se não contratou e está com cobrança, está errado. É uma cobrança indevida, é uma fraude, alguma coisa que é errada. Mas você contratando, aí sim, após aquele aceite, aquela confirmação, você vai começar a receber documentos de cobrança ou faturas sobre aquele serviço contratado. Se não foi contratado, não deve ser feito qualquer cobrança, só para você entender isso. E existem as formas de pagamento, que hoje você vai encontrar muito mais forte, duas, que é o modelo pós-pago e o modelo pré-pago. Na parte de telefonia móvel, você encontra até o modelo chamado controle. Mas, para você entender, o pré-pago, você paga antes de usar. Então, eu vou lá, faço uma inclusão de créditos e aí eu vou conseguir utilizar. Então, a maneira de cobrar é antes do serviço ser utilizado. O controle é também da mesma forma, você paga antes de usar, só que ele tem um pouco mais de benefícios, similar, por exemplo, ao pós-pago, mas a forma de cobrança é antes de usar. O pós-pago é exatamente o contrário, você primeiro utiliza o serviço que foi contratado e aí, como você tem um contrato, a prestadora de telecom, ela sabe que você vai pagar. E se não pagar, vai ter os encargos e as situações que acontecem com inadimplentes. Mas, no fluxo normal, você utilizou o serviço contratado, no pós-pago você paga depois de utilizar aquele serviço. Então, essas são as modalidades e isso é uma cobrança, ou seja, o que você deve ser cobrado, vamos assim, financeiramente, sobre aquilo que foi contratado, é um serviço que você está utilizando, ou até um serviço que esteja disponível, mesmo que você não esteja utilizando, mas basicamente cobrança de algum serviço de telecom tem esse conceito. E qual é o objetivo da aula de hoje? Tá? É você entender e identificar cobranças devidas, ou seja, cobranças corretas, sem esforço para otimizar os custos da empresa de forma passiva. Então, imagine que, lógico, você vai identificar se é uma cobrança correta ou não. Se for incorreta, você segue o fluxo de uma cobrança indevida. Se for uma cobrança devida correta, é uma forma de você enxergar se aquele tipo de cobrança ele é correto, tá? Não necessariamente é se, por exemplo, era para você ter uma cobrança lá de R$10, veio 15, aí é uma análise de tarifa, que é também um fluxo que você avalia. Mas a visão que eu vou te dar aqui é se aquele tipo de serviço, aquele tipo de cobrança deveria acontecer ou não no seu contrato. E que a gente tem que ficar ciente dessa parte de conceitos de cobrança, porque vira, hora ou outra, vem uma cobrança e você tem que ficar ciente que aquela cobrança está correta ou não. Então, esse é o ponto que a gente vai ver aqui, o objetivo da aula. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Porque entender sobre cobranças faz com que a gente, como gestor de telecom, a gente consiga reduzir custos de telecom. Então, dá para a gente reduzir custos fazendo esse tipo de avaliação, entendendo das cobranças. 3 tipos de cobranças de algo que a gente encontra na fatura, no documento. Então, são 3 formas de serviços que eu entendo que podem ter, vamos assim, tarifados ou cobrados. Os valores cobrados pela prestação do serviço, valores cobrados por serviços adicionais ou serviços de valor agregado, ou até facilidades, a diferença entre SVA, que são serviços de valor agregado,
e SCM, que é Serviço de Comunicação Multimídia, e aí mais voltado para banda larga, tá? Para você entender essa diferença, tá bom? Então a gente vai entrar nesses pontos. Para você entender de cobranças e que essas cobranças, você entendendo sobre isso, por consequência, você tendo uma boa visão sobre esses pontos, você vai conseguir otimizar custos na empresa. É isso que eu entendo que você consegue fazer. Eu já fiz atendimento de diversos contratos, eu não tenho ideia aqui de quantos já passaram pela minha mão, pela minha gestão ou as pessoas que trabalharam comigo, e tem diversos pontos. No fluxo que eu utilizo, que é a metodologia Reduza Custo todo mês, que é o processo que eu faço, tá? Existem dois pilares, que é o pilar de gestão e o pilar de negociação. E essa visão sobre as cobranças é algo que você não faz numa negociação de cara, você não vai lá reduzir custo e tudo mais, fez. Depois disso, você gerencia todos os serviços e aí sim é onde está o pilar de gestão, só para você entender. E nesse cenário, você gerenciando é quando você enxerga as cobranças, você recebe os boletos, você faz a gestão das faturas, dos documentos de cobrança e por aí vai. Nesse fluxo, ou seja, nesse departamento, auditoria é o que você deve fazer em todas as faturas. E é lógico, você escolhe se você vai fazer todo mês, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, uma vez por ano. Cada empresa tem o seu fluxo e sua forma de trabalhar, assim como o gestor de telecom. Mas a auditoria é uma forma de reduzir custos. Lógico, a gente tem que avaliar as contas de todos os clientes que eu atendo, até as nossas. E vez ou outra você vê uma cobrança, opa, isso aqui pode ser indevido. Ou isso aqui, mesmo contratos que você está muito bem argumentado e organizado, pode acontecer uma cobrança indevida. E fora que, na maioria das vezes, quando eu inicio o trabalho com algum cliente novo, alguma fatura nova, algum contrato que eu não conhecia ali antes, a primeira avaliação é essa. Por quê? Você consegue economizar para o cliente no futuro. Por mais que ele já tenha pago errado, vamos dizer assim, que foi isso uma cobrança indevida, se você fizer a auditoria, você consegue fazer que no futuro ele abata aquele valor que foi pago errado e até um pouco mais. De acordo com as legislações, regulamentações, leis, você quando faz uma identificação de cobrança indevida, passa para a prestadora, ela confirma que aquilo está errado e que a gente como cliente fez o pagamento, a prestadora ela deve devolver aquele valor em dobro e corrigido. Então imagina, se você pagou errado R$1.000, você vai receber 2.000 mais correção. Essa é a ideia. Eu já fiz isso com alguns clientes que já economizamos milhões de reais. Então dá para você fazer isso e praticamente eu fiz a empresa ficar 1 ano sem pagar a fatura por causa de um serviço de auditoria. Só para você ter noção que é altamente importante e entender de cobranças é o primeiro passo para fazer a auditoria e que, por consequência, você vai fazer com que a empresa, daqui para frente, pague o correto e, se houveram cobranças anteriores, você faz a correção para a empresa também pagar menos no futuro. E para você, caso não saiba, o prazo de contestação de um documento de cobrança é de até 3 anos. Então, de hoje, você está vendo esse vídeo, há 3 anos atrás, você pode contestar as cobranças que aparecerem. Então, entenda que esse é o fluxo que eu utilizo e é a maneira que eu acredito que, olhando cobranças, você consegue sim economizar valor financeiro para a empresa e otimizar os custos dessa maneira. Quais são os 3 tipos de cobranças de algo que existe no documento de cobrança, ou seja, na fatura, tá? Isso para todo e qualquer cliente. Independente se você tem um plano com prestadora A, B, C, D, telefonia fixa, banda larga, telefonia móvel, que é o mais visível, você pode ter esses 3 tipos de cobrança. O primeiro é o plano de serviço que você contratou. Eu contratei um plano X, plano Y. Lógico que vai ter aquela cobrança. Isso é normal. O segundo ponto são serviços adicionais ou serviços de valor adicional ou agregado, que são serviços que você tem a mais no seu contrato. E aí pode ser variado, tá? Telefonia móvel, telefonia fixa e banda larga, os 3 eu já vi esse tipo de serviço. Você tem lá uma cobrança que pode estar dentro daquele primeiro plano que você viu a composição ou a mais.
mas ambos, você como consumidor, agente, precisa autorizar esse tipo de cobrança. A prestadora ela não pode colocar lá porque ela quis, ela precisa ter sua autorização, a não ser que seja, tipo, o plano é R$50, aí agora ela adicionou um serviço agregado para o seu plano contratual, só que você continua pagando R$50. Ela só fez o ajuste, vamos dizer assim. Isso muitas operadoras podem fazer, ou já fizeram, eu já vi isso acontecer, por causa de formas de tributação, seja parte de contabilidade, vamos dizer, financeira das organizações. Mas existem esses dois, e o terceiro são facilidades, que na prática você vai ver muito mais próximo com serviços adicionais. Então você vai ter esses três tipos de possibilidades de cobrança em qualquer contrato de telecom. Independente do tipo de serviço que você tem, são as possibilidades de cobrança que existem. Se tiver algo fora disso aqui, não deve estar no documento de fatura, tá? Deve ser apenas isso e com toda a sua aprovação como gestor de telecom, ou o representante legal, ele dá aquela velha assinatura para autorizar esses tipos de cobrança. E, lógico, existindo a cobrança, a prestadora, caso você não reconheça, ela é que deve provar que você fez essa solicitação. Então, em caso de cobranças indevidas, a prestadora é que deve provar que você pediu. Então, você tem esse tipo de forma de proteção também, caso venha a ter alguma cobrança indevida, mas normalmente são esses três tipos de cobrança que você encontra no documento. E você encontra mais fácil essa divisão, vamos dizer, por mais que você não veja esses nomes, pelas notas fiscais. Se você recebe uma, duas, três notas fiscais no mesmo documento, pode ser por esse motivo, tá? Só para você ficar ciente e enxergar isso mais fácil no documento de cobrança. Ah tá, como ver, nota fiscal, como eu acabei de passar para você, é a maneira mais fácil de você enxergar a diferença de tributação. Mas pode ser que você não enxergue lá serviço de plano, serviço contratado, serviços adicionais, e aí a parte, porém, por aí você consegue ver que existe uma diferença no seu contrato, na sua fatura. Os valores cobrados pela prestação do serviço de telecom. Então, todo serviço de telecom, ele deve ser tarifado, cobrado pelo serviço, tá? E o plano de serviço que você contratou ou o conjunto de serviços é que deve ter um valor específico, tá? Deve ser cobrado. Também existe, ou seja, a cobrança pelo serviço, além do plano, cobranças avulsas, ou seja, cobranças à parte. Usou, pagou. Na prática é isso, que você tem a parte de ligações, SMS, internet. Você pode ter cobranças a mais, porque simplesmente você contratou um plano lá e tem liberdade de utilização. Utilizou a mais, a forma de cobrar isso é dentro das tarifas do plano de serviço, que nada mais é do que qualquer valor que seja cobrado para você utilizar o serviço de telecomunicações, ele está contido nesse tipo de cobrança. E aí eu estou resumindo aqui para você entender isso de uma maneira mais simples. Usou o telefone para voz ou para dados, por exemplo, nesses citados exemplos, sem ser um serviço diferente, utilizando o serviço de telecom, você tem esse tipo de cobrança, esse tipo de tarifa, tá? Lógico, aqui não é especificando qual é o valor da tarifa, mas sim que aquele serviço ele pode ser cobrado. E aí, se ele está com um valor correto ou não, é outro tipo de avaliação, mas sim que aquele serviço ele pode ser cobrado e tarifado normalmente pela prestadora. Um outro exemplo, por exemplo, um outro exemplo é o roaming internacional, que é para você utilizar o telefone só que em viagens para fora do país, para fora do Brasil, ou, por exemplo, qualquer passou da fronteira do Brasil, você pode ser cobrado utilizando, levando o seu telefone celular, seja para voz ou para dados, para internet. Então fica ciente que são tipos de cobranças naturais dessa parte dos serviços de telecom. Quando a gente entra em valores cobrados por serviços adicionais, ou seja, que não são voltados à prestação do serviço em si de telecom, é uma cobrança diferente, ou seja, ele pode ter até uma tributação diferente, um pagamento de imposto diferente. Você pode encontrar chamado de SVA também ou como facilidades. Eu juntei os dois que eu acho que fica mais fácil de eu te explicar e de você entender. Lembrando que a gente, como gestor de telecom,
vai ter um monte de tipo de cobrança na fatura. E a maneira da gente entender essa diferença, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é você olhando a nota fiscal. Você vê que existe uma diferença de uma nota fiscal para outra se você tiver serviços adicionais. E aí fica mais fácil de você enxergar isso. E o que é que pode ser esse tipo de serviço? Gestão online, aplicativos ilimitados, canais de notícias, equipamentos seguros, serviços digitais, que nada mais é do que serviços que não fazem a função de acessar a internet ou fazer, por exemplo, ligações. Gestão online é para controlar, para gerenciar. Aplicativos ilimitados não é para você usar a internet, é você utilizando a internet, mas ali vai ser o gratuito, é um benefício, é um bônus, mais ou menos isso. Canais de notícias, que aí seja você acessando um portal ou recebendo no telefone, é um serviço além do normal de telecom. Equipamentos, seguros de telefone, de equipamentos e outros tipos de serviços digitais são alguns exemplos que eu estou te passando e que são possíveis de terem cobrança no seu documento de fatura, no boleto, vamos assim também, para você ficar ciente que são cobranças que podem acontecer. E aí, o que é que pode acontecer em algum cenário, tá? Se a prestadora ela fez uma mudança, um plano ele era de uma forma, tinha uma composição e alguns serviços adicionais, e ele mudou, mas você está pagando praticamente a mesma coisa, ou o mesmo valor, na prática, a gente como consumidor não tem muito o que fazer. Isso foi a prestadora que fez a mudança e normalmente voltado à parte de tributação, porque serviços de valor agregado ou valor adicionais, eles têm uma tributação, ou seja, um imposto diferente do que o serviço de telecom. Então são maneiras diferentes e que, lógico, a ideia, a gente como funcionário de empresa ou prestador de serviço, a gente sabe que a empresa precisa ter quanto maior o lucro, melhor. Então na sua empresa, na nossa, se você consegue fazer uma alteração, um ajuste só por causa de uma tributação, pode ser mais vantajoso fazer isso. E eu acho que é um dos objetivos principais de ter essa adição de serviços adicionais na maioria dos planos corporativos para essa funcionalidade. Ou seja, toda empresa tem sócio que é o governo, não tem para onde correr. Então aqui é uma maneira que as prestadoras têm de diminuir um pouco esses valores repassados para o governo. E que também, em alguns cenários, você pode precisar dos serviços. Porém, você tem que avaliar se você usa ou não. Na maioria dos casos, pelo menos para mim, eu não vejo as pessoas, os colaboradores da empresa utilizando os serviços que tem lá, a não ser o gestor e os aplicativos ilimitados. Os outros, lógico, sem ser equipamento. Os outros você tem uma quantidade menor de utilização, mas também existem pessoas que utilizam esse serviço, mas eu não acredito que seja a maioria dos usuários, tá bom? Então fica ciente que isso é um tipo de cobrança que pode vir na fatura e tem uma nota fiscal diferente do que o plano de serviço normal. A diferença entre SVA e SCM para serviços aí muito mais específicos de banda larga, tá? Ou seja, link de internet. Só para você entender, SVA, serviço de valor adicional, serviço de valor agregado. SCM é serviço de comunicação multimídia. Então, quando foi estruturada a banda larga no Brasil, aí a Anatel que definiu todas as regras, as informações e por aí vai, junto com, lógico, o governo federal, foi criado o serviço de comunicação. Então, tem lá a internet que todo mundo pode utilizar contratando. Mas existem serviços que você pode adicionar mais valor não financeiro, mais valor para o cliente, para ele ter um serviço melhor e que você pode ter até outros serviços que complementem aquele serviço, mas não o serviço fim, para que a empresa que contratou o link de internet, seja uma banda larga mais simples, vamos assim, mas que você contrata com uma velocidade menor, ou um link dedicado especificamente, em ambos os casos, você tem essa possibilidade, porque são serviços de internet. E a ideia e a diferença entre eles é só a parte de carga tributária. Na prática, eu como gestor de telecom, o meu prestador de serviço de internet fixa, ou seja via rádio, seja via fibra ótica, seja o cabeamento que for, a maneira que eu receber aquela internet fixa, ou até, lógico, internet via satélite,
nunca vi via satélite esse tipo de cobrança, mas vai que existe. Então, esse tipo de serviço, ele pode ter duas notas fiscais. Por quê? Uma nota fiscal vai vir com SCM, que é um determinado valor de imposto, e outra nota fiscal com SVA, que é um outro valor de imposto. E na prática, você vai ter o mesmo serviço e para você isso é transparente. Mas o teu setor financeiro, o teu setor de contabilidade, ele vai enxergar essa diferença. E na prática, um é o serviço de transmissão, ou seja, de entrega do serviço, que é o SCM, e outro é como sendo um serviço de suporte, que é o SVA. Na internet fixa, normalmente são essas as diferenças e a maneira mais simples que eu acredito que seja de te explicar a diferença entre isso. E que para a gente, como gestor, vai ser entregue a mesma quantidade de megas, a mesma velocidade, não vai interferir. Isso é mais para o teu prestador, para o nosso prestador de telecom, conseguir otimizar um pouco o custo dele para te entregar, para a gente aquele serviço de telecom. E lógico, se ele conseguir diminuir o valor que ele paga de imposto, acredito eu que ele também consegue diminuir o valor que ele pode cobrar para a gente e a gente tentar otimizar esse custo aí dos serviços de telecom, principalmente voltado à banda larga fixa, tá? Então, entenda como é que é esses conceitos e como é que você enxerga isso num contrato de telecom. O que é que a gente viu na aula de hoje? Porque entender as cobranças me faz reduzir custos de telecom, ou seja, faz com que a gente, entendendo esses conceitos e as informações, a gente enxergue que existe auditoria. E a auditoria vai, por consequência, fazer com que eu pague o valor correto daqui para frente. E se aconteceu algo no passado, eu consigo fazer uma correção daquele valor e receber. E também daqui para frente eu não ter um pagamento de cobranças indevidos. Os três tipos de cobranças que a gente viu podem ser na fatura, que são valores cobrados pela prestação de serviço, por serviços adicionais ou facilidades, que aí são os três, tá? E a diferença entre serviços de valor agregado, adicionado, e a parte do SCM, que são os serviços de comunicação multimídia, para você entender que existe uma diferença entre os serviços, mas aqui são todas as maneiras que existem de cobrança, de uma maneira mais simples de você entender quais são as possibilidades que a gente encontra na fatura, tá? E o objetivo foi, eu acredito que você tenha entendido e identificar quais são os tipos de cobranças que são corretas. Então, posso ter cobrança do serviço, posso ter cobrança de serviços adicionais, e aí você tem facilidade, por exemplo, se for algum tipo de equipamento, aparelho, você tem ali uma composição que serviços de valor adicional e facilidades é praticamente a mesma coisa quando a gente vai ver na fatura. E lógico, o plano. Você tem lá, todas as informações estão corretas. Se tem algo fora disso, você já consegue olhar de maneira estranha e, opa, isso aqui está chamando minha atenção, porque isso aqui está sendo cobrado. E a gente viu isso. Que é uma maneira sem esforço. Você bater o olho na primeira página resumida, ou na primeira, segunda, terceira, dependendo de cada prestadora, você consegue já enxergar isso. Por isso que eu acredito que você não vai ter esforço se você já tiver esse conhecimento. E você vai otimizar os custos de forma passiva. Olhou a fatura? Ah, entendi. É simples, é rápido. Olhou, você já consegue enxergar isso. Pelo menos com as informações que eu estou passando para você, você já consegue enxergar cada prestadora, aqui você tem, e você já sabe, ó, pode ter cobrança assim, pode não ter cobrança assado. E se aparecer, olhei, já entendi. É tipo, ativou um alerta. E aí, de forma passiva, você ativou isso. E aí você corre para fazer análise mais detalhada, mais esmiuçada, vamos dizer assim, sobre qualquer tipo de cobrança que você encontra, tá bom? Qualquer dúvida, manda comentário. Essa aula 041 sobre entendimento das cobranças. Eu espero ter te auxiliado, te ajudado. Qualquer dúvida, fica à disposição. Abraço! Fui!